Olá, boa noite. Aqui é Luiz Guilherme, psicólogo. Ajudo você a ter uma vida com muito mais sentido e muito mais leveza. E hoje eu quero conversar com você que há muito tempo vem tentando sempre se curar, melhorar desses sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, mas acha que nunca vai conseguir. E se esse é o seu caso, deixa aí um like, compartilhe aí com as outras pessoas, segue o canal, que a gente vai poder conversar muito mais sobre o assunto. Então, às vezes você é daquelas pessoas que vem tratando, né, de um nível de ansiedade, um nível de depressão, que vem carregando há muito, muito tempo. E assim, como eu já tenho anos aí de caminhada, eu sei que muitas pessoas, elas acreditam que elas têm uma doença, como ansiedade, têm uma doença como depressão. Então a pessoa costuma falar assim: "Ah, eu sou deprimido", ou então ela vai falar assim: "Ah, eu sou uma pessoa ansiosa". Então, vamos lá. Ponto 1. A gente costuma confundir esses sintomas com questões normais da nossa rotina. Então, pessoas que se dizem, às vezes, deprimida, ou estão, hoje eu estou deprimido, na verdade estão passando por um momento de tristeza. Isso é uma coisa. Ou então pessoas se dizem ansiosas, sendo que sempre a gente precisa de um certo nível de alerta para poder fazer as coisas, ou se sentir incomodado, ou se preparar para poder fazer uma aula, apresentar um trabalho, ou algo assim. Então, às vezes a gente adoece, chama de doença aquilo que é parte da nossa rotina, parte do nosso dia a dia. Então, esse é um ponto, primeiro ponto. O segundo é que é comum que as pessoas, quando sintam alguns sintomas como esse, até mesmo de uma tristeza comum ou simplesmente uma expectativa, a primeira coisa que elas fazem é tomar uma medicação. Então acontece, se você chega em algum médico e fala que está com ansiedade ou está se sentindo mais para baixo, às vezes ele não vai ter outro recurso ali diferente do que ele dar uma medicação, dizer que um remédio vai te ajudar a melhorar disso ou daquilo, né? Ele não tem essa preparação, por exemplo, da psicoterapia para conseguir te ajudar a superar o problema. Pode ser que você pegue algum médico que tenha essa cabeça, que compreenda e vai te ajudar a falar, não, vamos tentar outras coisas antes de entrar com o remédio, o que seria o mais sensato, né? E a partir do momento que você já recebe um remédio que fala que ele é antidepressivo ou ansiolítico, a gente já se julga, a gente já assume na nossa cabeça que a gente tem aquela doença. Então, uma das falhas que a gente tem sofrido muito ultimamente é o de fazer o diagnóstico a partir do remédio que a pessoa toma. Então, se eu tomo ansiolítico, eu sou ansioso. Se eu tomo antidepressivo, eu sou uma pessoa deprimida, né? E aí volta para aquele mesmo esquema que é, eu sou deprimido, eu sou ansioso. E aí o que acontece? A gente começa a buscar na internet e isso só vai piorando, porque a gente vai buscando sintomas ou informações que vão reforçando essa nossa doença. E aí a gente vai acumulando e carregando isso. Eu falo, às vezes a pessoa está nesse esquema por 20 anos. Eu vou contar alguns casos aqui que a pessoa às vezes ela vai carregando isso e acha que tem doença e quando ela melhora ela nem acredita que foi possível melhorar. Mas aí eu quero explicar para você como as coisas acontecem. Quando eu tenho algum transtorno que eu vou chamar de ansiedade ou eu vou chamar de depressão, eu tenho que ter em mente que ele foi criado ao longo da minha história. Ele foi criado ao longo do tempo. Então, quer dizer, às vezes na ansiedade, eu fui criado de uma forma a não acreditar que eu seria capaz de fazer alguma coisa. E quando eu me deparo com um problema novo e eu me acho incapaz, eu prefiro recuar. Ou eu acho que vai dar errado. Eu fui acostumado a pensar que lá na frente tudo vai dar errado. E não só porque meus pais me criaram assim, às vezes nossos pais fizeram todo o trabalho possível para que a gente tivesse a melhor experiência do mundo. Pode ser que não. Mas às vezes acontecem fatos na nossa vida que jogam tudo por água abaixo. Por exemplo, uma pessoa que quando criança os pais se separam, ela pode se sentir muito mais fragilizada, porque o que ela acreditava que seria eterno, que duraria para sempre, sempre não durou. E de repente isso acaba, e aí a pessoa fica se sentindo, em que eu posso acreditar lá na frente? E por não poder acreditar em muita coisa, vai ficando ansiosa, porque sempre vai achar que aquilo vai dar errado, no final aquilo vai terminar. Ou então pode ser que
você cresceu num lar, num ambiente que as pessoas te colocavam para baixo o tempo todo, que faziam com que você não acreditasse em você. E aí, diante das circunstâncias, você prefere recuar, você prefere ficar na sua, porque você nunca confia que vai dar certo. Aí você começa a ver as pessoas dando certo, funcionando na vida, você começa a achar, não, isso não é para mim, isso não é para mim. Você vai ficando, então, mais deprimido. Ou então acontece algum evento na sua vida, você estava indo super bem no seu trabalho, você é colocado numa posição que você não dá conta de responder para aquilo, e aí você começa a se julgar como incompetente, que não dá conta de nada, perde o emprego, e aí você começa num processo depressivo a ficar achando ruim. Então, quer dizer, primeira coisa que a gente tem em mente nisso que eu estou explicando. Então, se o adoecimento de uma depressão ou de uma ansiedade, ele foi algo que foi criado ao longo do tempo, ao longo da sua vida, então ele não é algo que você nasceu ou uma doença que você pegou e ela é incurável. Então, se ela foi criada, a gente pode trabalhar para ela ir embora, para que ela passe também, para que mude. Porque tanto a ansiedade quanto a depressão, elas nos colocam que uma mudança na nossa forma de pensar o mundo, de entender, de compreender o mundo. A gente começa ou a achar que tudo vai dar errado e a gente distorce nessa catástrofe, ou a gente distorce vendo só os pontos negativos que a realidade tem. Então, se eu vejo só os pontos negativos, eu vou reforçando para mim que tudo dá errado e aí eu vou reforçando essa minha depressão. Então, se eu compreendo que o que alterou ou o que é essa doença, ansiedade ou depressão, ela literalmente é algo da minha cabeça, opa, eu ganhei alguma possibilidade de mudar. Só que, outro problema que a gente depara, a ansiedade de mudar essa circunstância, tanto de ansiedade ou depressão. Isso quer dizer o quê? A pessoa, quando ela busca um tratamento, às vezes ela está querendo que a cura seja feita de uma forma rápida. Por quê? Ela não compreendeu ainda que esse adoecimento, tanto na ansiedade quanto na depressão, foi criado com muitos fatos ao longo da própria história. Então, se ele foi criado, por exemplo, por 30 anos, você vivendo uma situação que foi te adoecendo, não dá para imaginar que em uma semana tudo vai mudar. Só que a pessoa, quando ela chega nessa expectativa, claro, ela está sofrendo, é super legítimo, né? Esse desejo da pessoa de se livrar rapidamente de todo esse sofrimento. Eu não estou falando que a pessoa não deva desejar, mas ela precisa entender que essa ansiedade de mudar essa condição é algo que ela precisa ter paciência para mudar. Então, algumas vezes o paciente fala assim, não, mas o que eu preciso fazer para tirar essa ansiedade? Eu falei, ter paciência. Mas não ter uma paciência de uma forma ampla, ter a paciência com o tratamento. E aí são os equívocos que as pessoas vão fazendo. Elas buscam uma solução rápida para conseguir aplacar esse sofrimento que é muito grande, só que, assim como foi um processo de criação ao longo do tempo, também tem um processo de cura. E que, na verdade, ele pode ser mais rápido do que você imagina, porque outra crença que trazem pra gente é de que o tratamento de psicoterapia ele precisa ser longo. Ok, um tratamento de psicoterapia ele pode ser longo, porque, por exemplo, eu faço terapia desde os meus 15 anos de idade, né, quando eu tive um quadro de depressão, e aí eu tive a graça de conhecer esse mundo da psicologia, o mundo da terapia. Então, quando eu aprendi, né, vivi, eu nunca mais larguei porque é um parênteses que eu tenho na minha vida. Não é porque até hoje eu trato de uma depressão, ou até hoje eu trato de uma ansiedade. Eu nem lembro a última vez que eu tive algum sintoma, talvez quando eu tinha 16, 17 anos. Então, quer dizer, nesses últimos 11 anos, 21 anos, né, desculpa, nos últimos 21 anos, não precisei mais. Mas nem por isso eu deixei de fazer terapia. Porque eu acho que foi importante porque me fez não só sair de onde eu estava para querer chegar num patamar acima ao longo da minha vida. Então esse é um ponto. Então, a pessoa, você, imagino você aí, que está vendo o vídeo agora, você precisa entender que assim como foi criado aos poucos, a gente vai passar aos poucos. E isso pode ser que você se cure, às vezes, em 2 meses, 3 meses. Pode ser que a situação seja mais grave, então vai precisar de alguns anos, mas passa muito mais rápido do que se a gente fica tentando simplesmente, vou repetir a palavra, remediar as coisas, em 2 sentidos. Só tomando a medicação ou tentando só colocar algo por cima desse sofrimento.
Então, se eu vou fazendo esse movimento só de tentar tampar isso, eu só vou prolongar o sofrimento. Um cara muito conhecido, né? Não só na psicologia, mas por todos, o tal do Freud, ele fala uma questão nesse sentido. Às vezes a pessoa, ela prefere manter um sofrimento, um pequeno sofrimento todos os dias por muito tempo, do que lidar com o sofrimento de uma vez e fazer com que ele mude definitivamente. E é isso que a psicologia propõe. A gente precisa deparar com isso. Então, na hora que a gente vai deparar com os nossos problemas, a gente tem que ter coragem para lidar com eles. E outra coisa, é importante compreender que as coisas são feitas passo a passo. Então, preciso entender qual que é o meu problema, por onde ele está passando, e dali também compreender aonde eu quero chegar. E aí eu falo uma dica que às vezes poucas pessoas sabem. Às vezes a gente olha muito para a nossa doença, a gente olha para aquilo que está nos fazendo mal, e não para aquilo aonde eu quero chegar. E quando eu foco aonde eu desejo chegar, eu foco no caminho que eu desejo percorrer, eu começo a criar estratégias e dar passos e me movimentar. E isso faz com que eu sinta que eu tenho muito mais energia e eu saia daquele lugar. Então é muito mais fácil eu me puxar buscando um objetivo do que se eu tento sair da lama me empurrando ali, se alguém entrasse lá dentro e fosse me empurrar. Né? Então imagina o quanto que ia ser difícil se alguém fosse lá dentro e me empurrasse, ou se tivesse uma corda com o carro do lado de fora e me puxasse para fora. Então é isso, quando a gente vai criando objetivos pouco a pouco, a gente almeja onde a gente quer chegar e a gente vai organizando a nossa vida para que isso aconteça, esse movimento ainda vai muito mais rápido. Então a pessoa que ela vai criando objetivos na vida, ela tem um potencial de ir muito mais além. Isso eu digo para você que às vezes não está, às vezes você está aí querendo alcançar alguma coisa, cria esse objetivo, organize a sua vida pouco a pouco. E assim como a doença se instalou de pouquinho em pouquinho, a melhora também. Só que esse pouquinho em pouquinho que a gente vai encontrando na melhora, ele tem um potencial de melhorar tão mais rápido em comparação à melhora ao processo de piora, que é impressionante. A pessoa assusta. A pessoa ela se vê ali, provavelmente, depois de um ano, já não sendo nem mais a mesma pessoa, de tanto que ela melhorou. Então, para você que aí fica pensando que já deu, que não dá conta, que não tem jeito, tenha paciência, passo a passo, crie um objetivo, organize a sua vida para que você chegue lá e comece a fazer um passinho de cada vez. Não menospreza cada conquista que você tenha, muito pelo contrário, valorize cada conquista que você tem, que você vai ver que lá na frente, toda essa mudança vai ter sido fruto de cada movimento, de cada valorização do que você fez para melhorar hoje. Então, claro, às vezes a gente perdeu alguém muito querido, às vezes a gente... Pode ser que você tenha, né? Perdido alguém, pode ser que você tenha saído de um emprego, pode ser que você tenha vivido uma circunstância em que você foi criado para se sentir mais para baixo, mas entenda, se você segue seus objetivos, se você faz passo a passo, atingindo, tentando buscar aonde você quer chegar e valoriza cada conquista que teve, você vai conseguir chegar aonde você deseja. Então, é só para falar, não desista, não tente achar simplesmente no remédio a solução dos seus problemas e você vai conseguir melhorar, sair desse processo de depressão e ansiedade e chegar aonde você deseja. Agradeço a todo mundo, agradeço você que está aí presente. Boa noite, Gisele. Estava aí com a gente aqui nesse restante live e desejo aí uma melhora paulatina, passo a passo. Você vai perceber que foi muito mais rápido do que você imaginava. Até porque o caminho ele pode ser muito prazeroso para chegar até onde você deseja, tá certo? Um grande abraço, um beijão e até mais.